A paz, minhas amadas, meus amados, que Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes e aqui na terra. E se você entrou nesse canal, não saia, porque Deus quer falar com você e Ele quer hoje mudar sua história. Amém? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amados e amadas? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus hoje quer falar com você. Amém? Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora e Deus quer mudar sua história. Amém? Nós podemos conquistar, nós podemos ter uma vida diferente na presença de Deus, amém? Nós podemos conquistar um futuro diferente, porque nós somos servos de Deus, servas de Deus, e Deus quer o melhor para nós, amém? Deus quer mudar o nosso futuro, mas nós temos que querer que esse futuro seja mudado, seja transformado, amém? A palavra de Deus nos mostra muitas passagens assim, pessoas que tiveram a oportunidade e mudaram o seu futuro, mudaram a sua vida, tiveram uma vida transformada, vitoriosa, porque não perderam a oportunidade, amém? E hoje nós vamos falar sobre isso, não perder oportunidades, ter um futuro abençoado, um futuro transformado nas mãos de Deus, amém? Porque toda boa dádiva vem do nosso Senhor. E Deus quer nos dar boas dádivas, amém? Está escrito na palavra dele, amém? Deus quer nos dar um futuro melhor, abundante, amém? Mas para isso, nós temos que querer e abrir o coração para receber, amém, meus amados e minhas amadas? Então já vai deixando seu joinha, seu like, para que esse vídeo seja espalhado, para que as pessoas que estão passando uma situação terrível, difícil, recebam essa palavra, amém? Que esse vídeo seja divulgado para bilhões de pessoas, amém? Porque Deus quer espalhar a palavra dele. Deus quer mudar destino, mudar histórias, mudar tudo, amém? E fazer tudo novo, que o passado fique para trás e você avance para um novo futuro, amém, amados e amadas? Então, queridos e queridas, Deus quer mudar sua história. E hoje eu venho aqui com uma palavra de mudança de vida, uma vida vitoriosa para nós, amém? Então, queridos, compartilhe com todos os seus amigos, para que eles também recebam. Não somente você receba, mas seja um transbordador, transborde essa live para os seus amigos, amém? Para que eles recebam do maná junto com você, amém? Se eles são seus amigos, você tem que querer o bem deles, você tem que abençoá-los, amém? Compartilhando essa live com eles. Fala, assiste essa live aí agora, amém? Se inscreva no canal para que você receba orações todos os dias, amém? E tenha uma vida vitoriosa, uma vida abundante na presença de Deus. Então, queridos,
se inscreva no canal. Se você quer receber orações todos os dias, se inscreva nesse canal. Amém? E Deus vai mudar a sua história. Amém? E já vamos começar essa live com um salmo. Amém? Que o nosso querido Davi escreveu. E esse homem era um homem que entendia da parte espiritual, mas também da parte material. Amém? Ele entendia de tudo. Não somente da espiritual, mas da material também, porque Davi se tornou muito rico. Amém? Ele se tornou muito rico. Então, meus amados, Davi não perdia oportunidades. Era um homem que não perdia oportunidades. E foi assim que ele venceu. E esses dias agora eu vi um vídeo de uma pessoa falando, amém? Que o Bill Gates chegou para uma repórter que estava entrevistando e perguntando a ele como que ele conseguia ser tão rico assim, como que ele conseguia tanto dinheiro. E ele pegou um cheque em branco, presta atenção nisso, entregou para a mulher, para a repórter, e falou com ela assim: coloca o valor que você quer nesse cheque. E ela: não, mas eu quero saber como que você consegue prosperar tanto, enriquecer. E ele falou com ela: ó, estou te falando pela segunda vez, coloca o valor que você quer nesse cheque aí. E a mulher não colocou. Ele tomou o cheque, falou com ela assim: você perdeu a oportunidade de ser a mulher, a repórter mais rica do mundo. Você acabou de perder essa oportunidade. E falou com ela: sabe o quê? Eu sou muito rico porque eu não perco oportunidades. Essa é a resposta que você queria. Você perdeu a oportunidade de se tornar a repórter mais rica do mundo. Amém? Davi era assim. Davi não perdia oportunidades. Amém? Por isso que ele era um conquistador, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ele era um conquistador. Por isso que Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele agia tanto no físico quanto no espiritual da maneira correta. Quando errava, se arrependia e começava de novo. Amém? Então Davi era assim. Não perdia oportunidades. E vamos falar disso. O que acontece? A Bíblia fala que Davi tinha poucas, a família dele tinha poucas ovelhas. O próprio irmão dele falou com ele, o Eliabe. Então, meus amados, o que acontece? Deus não olha a aparência de ninguém. Amém? O Eliabe era grande, era forte, era bonito, mas covarde. Amém? Davi era pequeno, era feio, mas era cheio do Espírito Santo. Amém? E corajoso. Isso que Deus viu no Davi. Porque a beleza exterior, meus amados, agrada o homem, como agradou Samuel. Mas a beleza interior é maior e muito maior que a beleza exterior. E ela agrada a Deus. Foi o que Deus viu no Davi. Falou com Samuel, encontrei um homem segundo o meu coração. Por dentro ele é exuberante, ele é lindo por dentro. Amém?
não tem aparência física, mas ele é lindo por dentro, amém? Não adianta, meus amados, você ser grande, forte por fora e por dentro você é um anão, amém? Por dentro você é um anão, é pequeno, amém? Então, meus amados, não estou ofendendo os anões não, hein? Porque daqui a pouco começa a aparecer hater aí falando que eu estou ofendendo os anões. Estou falando questão de tamanho, amém? Então, foi isso que Deus viu no Eliabe e viu no Davi. Um homem bonito por dentro, que buscava a Deus, que adorava a Deus e não tinha medo. Eliabe era bonito por fora, grande por fora, forte por fora, mas fraco por dentro, pequeno por dentro, amém? E feio por dentro. É isso que Deus viu neles. Essa foi a diferença, amém? Então, meus amados, Deus é assim. Ele olha o nosso interior, o que tem dentro de nós, a nossa essência. E isso é dado a todos, ter um coração segundo o coração de Deus. Mas poucos escolhem ter um coração segundo o coração de Deus. Deus estava à procura. A Bíblia fala que ele estava à procura de um homem que tivesse um coração segundo o coração dele. E a Bíblia fala, achei Davi. Eu não sei qual foi o teste que Davi passou, meus amados. Porque Deus já estava provando Davi. Pôs um urso para ele enfrentar, para tirar a ovelhinha da boca do urso. Colocou um leão para ele tirar a ovelhinha da boca do leão. E ele venceu todas. Venceu o urso, venceu o leão e mais à frente vai vencer o gigante. Amém? Então, meus amados, mas Davi era um homem, igual eu te falei, não perdia oportunidades. Amém? O que acontece? Ele não romantizou. A oportunidade que ele teve, ele pegou e aproveitou ela e mudou a história dele todinha. Amém? Quando que Davi ia imaginar que ele ia levar comida para os irmãos, comida lá para o chefe da guarda? Amém? E naquele dia, Deus ia mudar a história dele. Quando que ele imagina isso? Nunca. Nunca. E a Bíblia fala, quando Jessé fala com ele, olha, leva essa comida, leva esses queijos lá pro chefe da guarda lá e vê como estão os seus irmãos. E Davi obedeceu. A Bíblia fala que ele levantou de madrugada e foi até o campo de batalha. E o que acontece? Quando ele chega lá, ele vê aquele gigante afrontando o exército de Israel. E Davi olha para aquilo e fala assim, gente, mas ninguém enfrentou esse gigante ainda? Ninguém enfrentou esse incircunciso ainda? Mas Davi, enquanto todos estavam com medo do gigante, Davi, que tinha um olhar diferente do homem de Deus e de um homem empreendedor da época, ele já era empreendedor, porque ele que tomava conta das ovelhas, ele que cuidava das ovelhas, e ali, além de valente matar urso e leão, ele era empreendedor, ele não perdia as ovelhinhas dele, era poucas, ele ia lá, tirava da boca do leão, tirava da boca do urso, talvez do lobo, talvez da hiena, ele não perdia as ovelhinhas dele, amém? Foi isso que Deus viu, que ele cuidava
das ovelhas, cuidava do negócio dele, não se importando que a família o desprezava, que ele estava ali no campo, mas ele já tinha um espírito empreendedor, amém? Um espírito de conquista, porque os irmãos estavam tudo em casa lá, ó. Quem tinha que tomar conta das ovelhas seria o Eliabe, que era o mais velho, amém? Mas, no entanto, nenhum dos irmãos cuidava de nada. Só queria ficar em casa, comendo e bebendo, e Davi trabalhando. Amém? Então, o que acontece? Deus estava olhando os irmãos, estava olhando Davi. Amém? Encontrei um homem segundo o meu coração, que me adora de todo o coração, e também é um homem de visão. Amém? E quando ele chega ali e vê aquele gigante, ele não romantizou. Ele falou assim, olha, essa é a oportunidade na minha vida. Eu posso vencer esse gigante. Com meu Deus, nós vamos vencer esse gigante. Mas eu não vou fazer isso de graça. O povo estava lá, todos os soldados morrendo de medo. E Davi falou assim, não, essa é a minha oportunidade de vencer esse gigante e mudar minha história. Mudar a história da minha vida. Sair de trás daquelas poucas ovelhas e ter um rebanho gigante. Amém? E ele pergunta para os soldados, o que vai ganhar o homem que vencer esse gigante? Aí os caras falam com ele, olha, o rei prometeu, quem vencer esse gigante, ele vai acumular de riquezas, porque o Saul, mesmo antes de ser rei, já era muito rico, tá? Mesmo antes de ser rei, ele já era de uma família muito rica, amém? O avô do Saul era rei, pra você ter ideia. Então, o que acontece? Saul já era muito rico, e tinha muitos jumentos, com certeza tinha muito gado, muitas ovelhas, amém? Então ele já era rico antes de ser rei. Quando passou a ser rei, enriqueceu muito mais. Então ele falou que ia acumular de riqueza quem vencesse aquele gigante, e estava todo mundo com medo do gigante, até o próprio Saul. E a Bíblia fala que do ombro para cima ele era o mais alto de todos. Talvez era quase da altura do Golias. Amém? Deus não fala a altura dele, mas talvez seria até do tamanho do Golias ou quase do tamanho do Golias. Amém? Que ele era o mais alto de todo o exército, mais alto que Eliabe, que o Samuel cresceu o olho nele lá. Ele era mais alto e mais forte. Amém? Então, Davi pergunta, aí ele fala, vai acumular de riqueza, vai dar a filha dele em casamento, e a família da pessoa que vencer esse gigante nunca mais vai pagar imposto em Israel, porque o imposto era altíssimo. Amém? Não vai pagar impostos. E Davi falou assim, opa, é a minha oportunidade. É a oportunidade de eu virar a minha chave. E o que acontece? Ele vai e pergunta novamente, pessoal. Aí chega o Eliabe. O que você quer aqui? O que você veio fazer aqui? Só veio para ver? Só veio para colocar sua maldade aqui? Chamou Davi de uma pessoa má, e era o contrário, amém? E o que acontece? Eliabe fala com ele, já veio você com essa maldade. Davi, a Bíblia fala, está escrito aqui, que ele desviou do Eliabe e perguntou para outros soldados, o que o rei fará?
aquele que vencer esse gigante. E as pessoas responderam a mesma coisa para ele. Vai acumular de riquezas, vai dar a filha como esposa, e nunca mais a família dessa pessoa vai pagar impostos. Davi falou, fechou, essa é a minha oportunidade. E Davi fala com o capitão fala com Saul, que tinha um homem que ia enfrentar aquele gigante. Quando Davi chega na presença do Saul, mas peraí, falou com ele, né? Para não ofendê-lo, você é muito jovem e tal, você não vai conseguir vencer esse gigante. E ele falou, não, peraí, eu tenho um currículo da parte de Deus, eu tenho um currículo, eu não vou enfrentar esse gigante por enfrentar. Eu tenho um currículo, já venci coisas maiores do que ele. Amém? E a Bíblia diz que Davi fala com Saul, olha, eu já enfrentei um urso e o matei com a mão. Enfrentei um leão, peguei ele pela barba e o venci. Esse gigante não é nada para mim. Aí o Saul endoidou, né? Opa, achei o homem para enfrentar esse gigante. E quis colocar o quê? A armadura dele no Davi. Davi não aguentou nem mexer, ficou igual um robô, igual o Robocop lá. Não aguentou nem mexer. Falou assim, não, eu não posso lutar com isso, eu nunca usei esses negócios. Eu venci, foi eles com roupa normal, minha roupa de pastor, meu alforje. Peguei um pela barba, o outro, a Bíblia não fala como ele matou o urso. E eliminei os dois com a mão. Eu não vou lutar com esse negócio, que eu não consigo nem mexer. Porque o Saul era grandão e Davi pequeno. Como que ele ia usar uma armadura que não era dele, que não servia para ele? Então, meus amados, não lute com as armas de outros. Lute com as suas armas. Amém? O gigante, o Saul pode ter espada, pode ter flecha, lança, que ele gostava muito de jogar lança nos outros, lança. Mas você tem o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, e tem a pedra de esquina, que é Jesus. Foi a pedra que Davi usou para derrotar aquele gigante, a pedra de esquina. Amém? E a Bíblia fala que Davi foi lá na beira do rio e escolheu 5 pedras. Amém? 5 pedras. Será que ele estava pensando em errar? Será que Davi pensava em errar aquela pedrada? Não, meus amados. Davi era perito. Amém? Ele era perito na funda. Talvez o urso, ele venceu com a funda. Ninguém sabe. Se foi uma pedrada que deu no urso. A Bíblia não fala. E o urso, quando está em pé, é do tamanho do Golias. Amém? Então, assim, Davi não tinha medo daquilo, porque o urso é mais forte que o Golias. O leão é mais forte que o Golias. Ele viu Golias com um nada. Por isso que ele falou, não vou perder a minha oportunidade. Vou vencer esse gigante, mas vou mudar a minha história. Amém? Não vou vencê-lo de graça, porque estava ali todo o exército com medo do gigante, os irmãos do Davi, o general dele, o Abner, Saul, todo mundo morrendo de medo daquele gigante. E Davi falou assim, olha, tá aí a minha oportunidade. Amém, meus amados? Não perca
as oportunidades. Uns dias atrás, eu perdi uma oportunidade que poderia ter mudado tudo na minha história. Mas eu perdi. E por isso que eu estou fazendo hoje essa live. Não perca, porque talvez você não vai ter outra oportunidade de mudar sua história. Amém? Então, assim, não perca oportunidades. Não fique só romantizando, porque nós precisamos da vida financeira. Nós temos que pagar nossas contas, nós temos que realizar também os nossos sonhos. Amém? Nós temos que comprar roupa, comprar comida, comprar sapato. Tem que pagar passagem, talvez, tem que pôr gasolina no carro. Amém? Então, não fique romantizando as coisas. Essa noite, eu vi uma live que mudou todo o meu pensamento. Amém? Porque se você for rico, você não tem que separar de Deus. Amém? Pelo contrário, Davi ficou mais perto ainda de Deus. Amém? Jacó, quando Deus prosperou ele lutou com Deus pela bênção dele. Porque Deus o ensinou a conquistar. Ele conquistou o amor de Deus por ele e passou o país, o povo, a usar o nome dele, Israel, porque Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, que é o nome do povo de Deus hoje, é o povo de Israel. Como se diz, é o povo de Jacó. Amém? Então, Jacó mudou toda a história dele. Nós vamos falar disso amanhã. Amém? Então, meus amados, é assim. Jacó também não perdia a oportunidade. Isaac também não. Abraão também não. Amém? Nenhum deles perdia oportunidade. Eles tinham tanto uma vida financeira transbordante quanto espiritual. Eles tinham os dois. Nós podemos ter os dois. Essa live que eu assisti de madrugada mudou todo o meu pensamento. Amém? E que mude o seu. Amém? Conquiste também a sua vida financeira. Principalmente a espiritual, mas conquiste a sua vida financeira. Amém? E Deus vai te abençoar, tanto na vida espiritual, quanto na vida financeira. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Deus prospera o justo. Deus prospera aquele que está com ele. Amém? A Bíblia fala lá no Provérbios 3:16, fala assim: o alongar-se da vida está na mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honras. Amém? Então Deus fala da parte espiritual que está na mão direita e da parte material que está na mão esquerda. Amém? Ele não fala somente da parte espiritual. O alongar da vida é o quê? A vida eterna. Amém? Está na nossa mão direita, porque a nossa mão direita é a mão que Deus fala que nos toma por ela e nos conduz no bom caminho. Está escrito lá em Isaías 41, que ele nos toma pela mão direita e nos conduz no caminho reto, no caminho certo. Ele nos guia. E na mão esquerda ele fala riquezas e honras. Amém? Para aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão com o Senhor, tem riqueza também e honras. Não é só espiritual, é a física. Amém? Então, meus amados, Davi não perdeu aquela oportunidade. Ele chega ali
enfrenta aquele gigante e fala com ele: eu vou contra você, com o Rei dos Exércitos, o meu Deus que vai mudar a minha história hoje. Amém? E você vai ser a escada que eu vou usar para mudar minha vida. Amém? E Davi não perdeu aquela oportunidade. Não tenha medo do gigante. Enfrenta o gigante. Amém? Enfrenta o gigante. Porque maior está com você que está com o gigante. Não tenha medo do gigante, enfrenta ele. Porque o gigante é covarde. Quando ele vê que ele está sendo enfrentado, ele é covarde. Porque a Bíblia fala que o Golias, além de estar com toda aquela armadura dele, ainda levava à frente dele um escudeiro para tomar pedrada para ele. Só que Deus mirou naquela testa dele e não errou. Amém? Porque o nosso Deus não perde batalha. Pode ser o gigante, pode vir outro na frente, que Deus não erra o alvo. Amém? Deus não erra o alvo. E ele acertou aquela testa daquele gigante e ele caiu. E Davi ainda pegou a própria espada dele e terminou o serviço. Amém? Então, Davi era um homem que não perdia oportunidades. Não perca a oportunidade. Se o gigante vir contra você, meus amados, enfrenta ele. Enfrenta o gigante. Amém? E você vai vencer o gigante. Porque Deus é com você, Deus é comigo, e ele vai vencer esse gigante. Amém? Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que nós temos que fazer. Se o Davi ficasse ali só de joelho orando, ele ia vencer aquele gigante? Não. Ele teve que pegar a pedra, colocar na funda e lançar aquela pedra. Enfrentar o gigante. Amém? E ele venceu o gigante. E com a própria arma dele, Davi o derrotou. Amém? Então tem coisas, meus amados, que é espiritual. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Se nós ficarmos só esperando Deus, Deus não vai fazer a nossa parte. Ele faz a parte dele. Que era o quê? Davi pegar aquela pedra, colocar na funda e atirar. Agora o direcionar da pedra e a força da pedra que ia bater na testa daquele gigante era com Deus. Amém? E Deus fez a parte dele e Davi fez a parte dele. Enfrenta o gigante. Amém? É grande, mas você pode vencer. Davi era pequeno, metade do gigante. Mas ele venceu, porque ele pegou o ponto fraco do gigante. Amém? Deus direcionou aquela pedra no ponto fraco do gigante, porque todo o corpo do gigante estava coberto com a armadura, mas ele tinha um ponto fraco, que era a testa dele, porque ele tinha que enxergar. Amém? Ele tinha que enxergar. Então, a única fresta que tinha naquela armadura, Deus colocou aquela pedra. E o homem e a mulher têm os pontos fracos deles. Amém? Tanto o homem quanto a mulher tem um ponto fraco. Amém? Então, meus amados, direciona, enfrenta o gigante e você vai vencer. Amém? É grande, é forte como Eliabe. É grande e forte como Golias. Amém? Mas você pode vencer. Você pode vencer, porque o nosso Deus multiplica as nossas forças. E Deus colocou força naquela mão do Davi e no braço dele, para lançar aquela pedra
e vencer aquele gigante. Amém? Você pode vencer. Você, meu amado, minha amada, amém, minha amada, pode vencer. Não temas, porque Deus é contigo e você vai vencer esses gigantes. Amém? O homem e a mulher têm os seus pontos fracos. E foi ali que Deus achou o ponto fraco do do Golias, porque só tinha aquele lugar. E Deus mirou na testa dele e afundou a testa dele. A Bíblia fala que aquela pedra afundou a testa do gigante e ele caiu. Amém? Se não tivesse lugar para Deus lançar aquela pedra, ele lançava no capacete mesmo, ia afundar capacete, ia afundar a testa do gigante, ia afundar tudo. Amém? Então, meus amados e amadas, não temas, porque Deus é contigo e não perca a oportunidade. Amém? Não perca a oportunidade de vencer seu gigante. Amém? E ser livre, e ser abençoado e abençoada. Amém? Ser livre. Não perca a oportunidade. Deus é contigo. E tem os anjos com você, tem intercessores com você. Amém? Porque se você se inscreveu nesse canal, você tem um intercessor aqui que ora por você todos os dias. Amém? Por você, pelos seus filhos, pelas suas filhas. Amém? Pelos seus pais. Amém? Você tem pessoas que oram por você. Enfrenta o gigante. Não romantize as coisas. Amém? Porque muitas vezes nós estamos esperando Deus fazer e Deus esperando a gente fazer. Amém? Deus esperando a gente fazer. Então, não temas, porque o Senhor é contigo. Como ele diz para Josué, seja forte e corajoso. Porque eu te dou força e eu te dou coragem. Mas você que tem que tomar atitude. Amém? É você, minha amada, meu amado, que tem que tomar atitude. Até quando você vai esperar? Amém? Para se posicionar, para tomar uma atitude, para derrubar o gigante. Até quando? Amém? Mire no alvo e acerte o gigante e toda a sua história vai ser mudada. Amém? Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém, amados e amadas? Vamos orar agora. O Salmo 23, que eu esqueci de orar lá na frente, falei que ia orar e não orei. E logo em seguida o Salmo 91. Amém? Que eu esqueci, perdão, meus amados e amadas. Eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo. E agora nós vamos orar os dois juntos. Amém? O Senhor é meu pastor. Presta atenção nisso. E nada pode me faltar. Amém? Esse salmo fala tudo que eu falei aqui agora. Nada pode, no hebraico está escrito assim, nada pode me faltar. Ele me faz andar por pastos verdejantes, né? Refrigera minha alma. Leva para junto das águas de descanso, por amor do seu nome. Amém? E Deus quer mudar a sua história. Amém? Leva para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Ele quer te tranquilizar. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele é o nosso consolo, o nosso conforto. Amém? Prepara
uma mesa de delícias, está escrito assim no hebraico, de delícias, na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém? Para sempre estaremos na casa do Senhor. E Ele cuida de nós. Amém? Faça a sua parte. Amém? Faça. E Deus fará dele. Vamos agora ao Salmo 91, que é o Salmo da proteção. Ora a Ele e faça a sua parte. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio, meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, aquele que quer te prender. Deus vai te livrar dele. Deus vai te livrar dela. Amém? Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Amém? Por isso que Davi escreveu isso. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, meus amados, Deus quer te dar um novo futuro, uma nova vida. Amém? Busque ao Senhor. Faça a sua parte. E mais Ele fará por você e por mim. Amém? Faça a sua parte. E Deus vai te dar a vitória. Não temas o homem. Perdão. Amém? E agora, aqueles que desviaram dos caminhos do Senhor e aqueles que ainda não receberam o Senhor como Senhor e Salvador. Vamos orar para nós podermos encerrar, que essa live já está grande. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter saído dos teus caminhos. E arrependido, agora eu te peço, Pai, que o Senhor entre novamente no meu coração e faça dele a sua morada. Que o Senhor, Pai, volte a escrever meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Pai. Quero voltar a andar nos caminhos estreitos que são difíceis de acertar, mas é o caminho plano que leva para a salvação. E que o Senhor esteja comigo, Senhor, até a consumação dos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados e amadas. E agora, aqueles que ainda não receberam o Senhor como Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu ouvi essa palavra. E eu entendi que nós temos que conquistar tanto a vida espiritual, em primeiro lugar, mas também conquistar a vida material, a vida física.
Então, Senhor, eu quero mudar a minha história, tanto espiritual quanto física, Pai. Que o Senhor venha entrar no meu coração, me direcionar, me dar a direção certa, escrever meu nome no livro da vida, para que eu tenha uma vida abundante, transbordante também, Senhor. Quero andar nos teus caminhos estreitos, que são difíceis de acertar, mas é o caminho plano que leva para a salvação. E que o Senhor, Pai, hoje eu te recebo como um único suficiente Salvador da minha vida. E eu te peço que o Senhor esteja comigo todos os dias da minha vida. Quero estar nesse caminho estreito e difícil de acertar, mas é o caminho plano que leva para a salvação. E quero estar com o Senhor, Pai, até a consumação dos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados e amadas. Até amanhã. Amém? Às 7h07. E meus amados, minhas amadas, não deixe de dar o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal para você receber orações todos os dias, que os inscritos recebem orações todos os dias. E todo aquele, meu amado, que compartilha, que dá o like, está sendo um missionário da palavra de Deus. E Deus fala que não fica devendo nada a ninguém que trabalha para Ele. Não perca essa oportunidade de trabalhar para Deus. É como eu falei lá no começo, a história do Bill Gates com a repórter. Deu ela um cheque em branco para colocar o valor que ela quisesse e ela perdeu a oportunidade. Queria saber como que ele conquistava tanto dinheiro. E ele, no finalzinho, que ela recusa a preencher o cheque na segunda vez, ele toma o cheque e fala com ela: você perdeu a oportunidade de ser a repórter mais rica dessa terra. Amém? E falou: meu segredo é que eu não perco oportunidades, como Davi também não perdia oportunidade, Jacó não perdia, Abraão não perdia, Isaac não perdia. Amém? José não perdeu. Então, meus amados, é assim. Tem horas que a chave vira. Amém? E a gente entende realmente o que Deus quer. Que tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. Amém? E não perca a oportunidade. Talvez ela não volte nunca mais. Amém? Então, você também que quer transbordar na sua vida, quer ter uma vida vitoriosa, abençoe esse canal, porque a Bíblia fala: todo aquele que abençoa, que transborda no lugar certo, é abençoado. Amém? Não é homens que falam isso, não é homens que pedem, e sim Deus. Amém? Então, seja um transbordador. Amém? Não perca essa oportunidade de Deus abrir as janelas do céu sobre a sua vida e derramar bênçãos sem medidas. Amém? Porque está escrito na palavra: e Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta e se arrependa. Amém? Até amanhã. Não deixe de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal para que você receba orações. Porque a oração é a chave da vitória. Amém? Davi, antes de enfrentar o gigante, ele orou. Ele falou: não sou eu que vou contra você, mas quem vai contra você é o Rei dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso. E hoje mesmo Ele te entregará nas minhas mãos. Amém? Ele estava orando naquele momento. Amém? Então, até amanhã às 7h07. Assista a live toda. Compartilha com seus amigos. E você vai ter uma vida vitoriosa. No nome de Jesus. Amém. Paz, prosperidade, saúde e amor. No nome de Jesus. Amém.